meu nome é Camila, eu sou missionária do CIMI, da Regional Leste, e trabalho com povos indígenas no sul e extremo sul da Bahia. E aceitei esse desafio dos companheiros da CPT para falar um pouco sobre o que essa conjuntura tem significado para as mulheres, né? Para a gente tentar compor esse quadro, é importante a gente pensar em 3 perguntas básicas. E aí a primeira delas, para a gente já começar, é como que esse sistema se sustenta no trabalho das mulheres, né? O trabalho que as mulheres produzem no dia a dia hoje, além do trabalho assalariado, é um trabalho que é o trabalho essencial para a vida. Então, é um trabalho de cuidado, é um trabalho que a gente chama de trabalho reprodutivo ou um trabalho de atenção primária. O que isso significa? Significa que, historicamente, com a divisão sexual do trabalho, os homens ficaram supostamente com o trabalho de fora, ou seja, o trabalho na rua, o trabalho assalariado, que seria supostamente o trabalho que sustenta a casa, e as mulheres ficaram com esse trabalho reprodutivo, que não é remunerado e que não é reconhecido enquanto trabalho, por isso invisibilizado, e muitas vezes não se reconhece o quanto as mulheres trabalham. É importante frisar que isso não significa dizer que as mulheres hoje não trabalham de forma assalariada. O que isso significa, na verdade, se traduz em uma dupla ou às vezes tripla jornada de trabalho para as mulheres, né? Que além de trabalhar fora de casa, trabalham em casa, cuidam das crianças, cuidam do quintal, cuidam da horta. Então é uma sobrecarga aí que vai se gerando e que não é reconhecida. Outra coisa que é importante a gente falar, que já lá na Revolução Industrial, as mulheres representavam uma grande maioria, por exemplo, na indústria têxtil, lutando junto a crianças que eram empregadas por esse capitalismo que a gente conhece, lutando por 10 horas de trabalho. Então é uma luta histórica aí que as mulheres sempre tiveram presente, mas que culturalmente se impõe essa divisão em que em casa elas são as únicas responsáveis por esse trabalho. Também é importante a gente frisar que, por exemplo, se a gente pensa um recorte racial nessa divisão do trabalho, se a gente pensar para as mulheres negras o que isso significou ser as damas de leite, significou serem as mulheres que trabalhavam na casa dos grandes fazendeiros, colonizadores do nosso país, e dentro de uma exploração sexual muito forte, dentro de muito abuso, dentro de muita violência também. Então elas sempre tiveram, para as mulheres negras, esse acesso ao trabalho, ele é ainda mais violento, ele é ainda mais precarizado, né? E sempre esteve presente na nossa história. E esse trabalho religado às mulheres, ele é essencial porque a gente tem que entender que ninguém vai sair de casa sem comer, ninguém volta para casa e não vai comer ou não vai encontrar suas roupas limpas. Esse tipo de trabalho que a gente às vezes não vê no nosso dia a dia, ele é muito importante para a manutenção da nossa sociedade. E há um estudo da Oxfam que comprova que, caso esse trabalho fosse remunerado, ele deveria ser pago mais de 10 trilhões de dólares para todas as mulheres do mundo. Então é importante a gente se perguntar a quem favorece esse não pagamento, onde ele fica, para onde ele vai e como ele é acumulado de outras formas, né? Então, para a gente finalizar essa nossa primeira pergunta, é importante a gente frisar que dentro do trabalho reprodutivo é ocultado o vínculo econômico dele. E se a gente for pensar nessa pandemia, fica evidente que dentro de uma crise sistêmica, ou seja, uma crise que impacta todos os âmbitos da nossa vida, esse trabalho que é essencial deveria ser ainda mais reconhecido. A saúde, a alimentação, tudo isso vem se expondo o quanto esse trabalho reprodutivo é essencial para a manutenção da vida. Bom, então se a gente já entendeu que esse sistema se pauta na exploração do trabalho, seja ele produtivo ou reprodutivo, na extração de mais-valia, na geração de valor direto ou indiretamente, sendo os valores produzidos pelo trabalho reprodutivo das mulheres invisibilizados e não reconhecidos, a segunda pergunta que a gente tem que se fazer é como que uma economia financiarizada impacta especificamente a vida das mulheres. E aí, como foi explicado nos outros vídeos, essa economia centrada no capital financeiro, ela tem alguns pressupostos. Um deles é a aprofundação da desigualdade social e da concentração de renda. O que isso significa? Isso significa que no Brasil, 6 pessoas detêm o mesmo tanto de riqueza que 105 milhões de pessoas, ou seja, metade da nossa população. Se a gente olhar para os índices, as mulheres ainda
significam 70% dessa fatia mais pobre da sociedade, ou seja, nós ainda somos maioria entre os mais pobres da sociedade. Isso devido à baixa remuneração. Quando o trabalho da mulher é assalariado, ela ainda recebe menos do que os homens, maior dificuldade de acesso à educação por ser relegada ao ambiente privado, ainda a gente faz parte de uma cultura muito tradicional. Outra questão importante da gente ver é que apenas 1% da titulação de terra do mundo está em nome de mulheres. Então, ter acesso a esses espaços de poder, de educação, de trabalho, ainda é negado às mulheres, ainda há uma dificuldade maior delas de acessar esses lugares, sendo as maiores prejudicadas pela desigualdade social, pela concentração de renda. Outro pressuposto da economia financiarizada é a necessidade de políticas, no caso do Brasil, ultra-neoliberais. O que isso significa? Que antes o que eram direitos garantidos por políticas públicas, como a alimentação a partir de refeitórios populares, a saúde a partir de farmácias populares, a educação pelo ProUni, Universidade para Todos, programa de cotas, enfim, diversos âmbitos que fazem parte desse trabalho essencial e reprodutivo de manutenção da vida, que antes eram garantidos pelo Estado, com políticas ultraneoliberais de privatização, de precarização, transformam esses direitos em serviços que precisam ser pagos pela população. Outro pressuposto de uma economia financiarizada é o aprofundamento do saque e da extração de bens comuns dos nossos territórios. Então, a extração de minérios, o saque das nossas terras, a contaminação da água, dos solos, a dificuldade de acesso à água potável, tudo isso dentro de uma economia financiarizada. Para um país como o nosso, de capital periférico, que é historicamente exportador de commodities, né, de matérias-primas, uma economia primarizada como a nossa, esse aprofundamento do saque nos territórios e, consequentemente, o ataque que é feito a esses territórios também é um dos pressupostos dessa economia financiarizada, e que impõe sobre as mulheres as mulheres do campo, principalmente, um outro tipo de violência, né? A dificuldade de acesso à água, a dificuldade de acesso à alimentação saudável, tudo isso que ajuda na sobrecarga desse trabalho das mulheres. Por fim, nessa segunda pergunta, é importante a gente colocar que dentro desse processo econômico, no Brasil a gente também vive uma economia de uma política neofascista, e que para as mulheres do nosso país significou um desmonte de um estado de segurança social que elas tinham acesso. A terceira e última pergunta que a gente tem que se fazer é o que querem as mulheres trabalhadoras, né? A pandemia trouxe à tona a evidência da urgência do reconhecimento de conceitos e acúmulos do feminismo, né? Conceitos históricos, como o reconhecimento do trabalho reprodutivo enquanto um trabalho essencial, a necessidade de valorização de forma ampliada desse tipo de trabalho, o reconhecimento de que é preciso políticas públicas de apoio a esse trabalho, com creches, refeitórios, lavanderias públicas, educação integral, um reconhecimento que seja em termos salariais e de direitos, não apenas simbólico, né? Não só apenas simbolicamente reconhecer o trabalho que as mulheres desenvolvem. Então, que o Estado seja capaz de criar formas mais solidárias de reprodução da vida. Outra questão é a necessidade da recuperação da riqueza social produzida coletivamente para que ela seja distribuída também coletivamente. As mulheres da classe trabalhadora se preocupam com esse tipo de perspectiva de organização econômica da sociedade, organização política da sociedade. Mais do que isso, durante a pandemia, a gente também tem que se perguntar, com essa palavra de ordem, fique em casa, o que significa quem tem casa e que tipo de casa. O quem tem casa é tanto pela questão do direito à moradia, quem são as pessoas que têm acesso à moradia, como é a situação das grandes periferias hoje, o acesso à alimentação dentro dessa moradia, quem tem condições de pagar aluguel hoje, água, energia, manutenção desse lar. E a segunda pergunta, que tipo de casa, é em relação às denúncias de violência
que a gente viu uma escalonada de 2018 para 2019 de 8% dos casos notificados de violência contra a mulher, de feminicídio, assassinato contra as mulheres. Então, a denúncia desse tipo de violência, principalmente agora, nesse momento de isolamento, também o aumento dos índices, é importante para a gente noticiar o quanto o fim de políticas públicas de proteção, de seguridade social, mas também de combate à violência contra a mulher tem um impacto muito forte e ainda mais forte nesse momento, né? Essa luta é ampla, a necessidade é de conectar as mulheres urbanas com as mulheres do campo, então campo e cidade unidos nessa luta, e sabendo que as mulheres camponesas só tiveram seu status de trabalhadoras reconhecidas com a Constituição de 1988, tendo agora com o desmonte da Seguridade Social, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, uma retirada de direitos seus também absurdas. Nessa política neofascista que vem se aprofundando com o governo Bolsonaro, também essa denúncia é muito importante. E, por exemplo, pescadoras, quilombolas, indígenas que ainda lutam pelos seus territórios e as pescadoras pelo reconhecimento da sua atividade laboral, né, para ter acesso à aposentadoria, para ter acesso a 13º salário, esse tipo de reconhecimento ainda também é uma luta histórica. E da defesa dos territórios hoje, a gente tem nesse Fique em Casa, dos territórios indígenas, a gente tem bloqueios em estradas que dão acesso à aldeia feita pelos indígenas e pelas indígenas para que as suas comunidades não sejam contaminadas. Bloqueios esses que são furados de uma forma violenta e ainda na manutenção desse tipo de perseguição histórica dessas comunidades. Por fim, nesses conflitos de capital-trabalho, capital-natureza, de exploração da classe trabalhadora, da natureza no nosso país, de capital periférico, de todo esse quadro que a gente tenta compreender, é muito necessário a gente denunciar que essa lógica de acumulação de capital é irreconciliável com a lógica de sustentação da vida. Então, essas políticas de austeridade, de privatização, de impedimento do Estado de fornecer políticas públicas, do fechamento da democracia, a ameaça de um governo neofascista, para as mulheres é um mote muito grande de sua luta. E a nossa demanda é por outro tipo de sociedade, onde a vida esteja no centro, onde a defesa daquilo que nos é comum, em que não existe uma dicotomia entre saúde e economia, entre economia e política, entre economia e sociedade, onde o trabalho, a saúde, os alimentos e os territórios estejam na base, no centro dessa nova sociedade que queremos construir em defesa da vida, seja parte das nossas pautas de luta, de nossas organizações e da nossa resistência histórica. Então, obrigada pela oportunidade, espero que possa contribuir para as reflexões e que a gente siga caminhando juntos e juntas.